Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Oh, que maravilha mais uma vez poder estar aqui com essa amada igreja. Agradecer também aqui a Rosana, Jorge, Danilo, seu pai, que nós fizemos o convite, estão conosco aqui nessa noite. Mariana, obrigado, gente, obrigado, estão visitando aqui a gente. São meus alunos de toda sexta-feira estudando a Bíblia, né? Isso aí, a gente está junto estudando a palavra, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, para a gente meditar nessa noite na palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 2, e nós iremos ler a partir do primeiro versículo. Os que me conhecem sabem que eu sempre gosto de pregar sobre a volta de Jesus. Gosto muito de falar, mas nesses dias a natureza tem pregado tanto sobre a volta de Jesus que nenhum pregador vai conseguir pregar semelhante à natureza tem feito nesses últimos dias. Cabe a nós, igreja, estar atento aos sinais e sermos despertados pelo clamor da natureza que diz: Ele está chegando. Mas nessa noite nós vamos falar de algo diferente. Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor vai dizer assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. O nosso amado irmão já orou por nós nessa noite, e nós cremos na palavra de oração sobre nós. É um prazer poder estar aqui, compartilhar aquilo que Deus tem colocado aos nosso coração. Nós lemos neste versículo, e eu quero trazer uma palavra de conhecimento para nós, para nossa meditação, para que a gente possa olhar para o que está escrito no texto e aprender com isso, e aplicar na nossa vida, e entender de uma vez por todas quem nós somos em Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, circunstâncias não mudam a nossa vida. Não são as circunstâncias que nós vamos vivendo na caminhada é que vai fazer com que a gente esteja alegre, esteja feliz, esteja triste, que a gente decida ficar na igreja, decida sair da igreja, decida congregar, decida não mais congregar, decida tantas coisas na nossa vida a partir de circunstâncias. Mas quando a gente entende quem realmente nós somos, aí tudo muda, porque a gente entende que o mais importante é o eterno, e nós somos eternos.
Muitas das vezes a gente tem a intenção de viver uma expectativa de querer ir para o céu. Mas o céu para nós não é destino. O céu para nós é origem. Nós viemos do céu com um propósito estabelecido por Deus para esta terra. Por isso que a palavra diz: os mansos herdarão a terra. Deus começou um projeto. Missão não é projeto da igreja, missão é projeto de Deus. Deus na eternidade sonhou um dia em estabelecer uma missão nessa terra. E ele começou com um casal, Adão e Eva. Ali Deus começa uma missão. E essa missão cresceu, e nós como igreja hoje na terra somos convocados por Deus para dar continuidade a esta missão no dia em que se chama hoje. O dia de hoje, ele não existirá mais. O que nós temos em Deus é o hoje. Eu sempre vou frisar isso. O hoje é eterno. Por isso que Jesus virou para aquele ladrão da cruz que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus pôde dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque naquele dia aquele homem entrou na eternidade com Cristo Jesus. Então o que nós temos é o hoje. E quando a gente vai olhar para o que Paulo escreveu nesta carta, eu não sei se vocês perceberam, o Novo Testamento, a maioria dos livros são cartas. Cartas que foram escritas e endereçadas a alguém. E quando Jesus resolve escrever alguma coisa, porque Jesus também escreveu, quando chega em Apocalipse, que Jesus resolve chamar João e ditar o que João vai escrever, Jesus também escreve 7 cartas. Então, cartas é muito importante. E aqui Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipos. E ele começa a dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo. E é importante nós entendermos a palavra Cristo, a figura Cristo. Porque nós ouvimos falar Jesus, o Cristo. Porque antes de Jesus não existia a palavra Cristo. Jesus vem inaugurar na terra o Cristo. Por isso hoje nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque somos alguém que olhamos para Jesus, olhamos o que ele fez, pegamos a sua imagem e semelhança, replicamos em nós. Então hoje nós somos cristãos, alguém na terra que revela o Cristo. Mas revelar o Cristo é um desafio para a igreja. Por quê? Porque a revelação do Cristo, quando a gente entende isso, tudo muda na nossa vida. Certa vez, em Mateus 16, 21, Jesus está longe de Jerusalém. E aí ele tem uma conversa com os discípulos, dizendo assim: olha, eu preciso voltar para Jerusalém. E lá, os sacerdotes vão me prender. Lá eles vão me açoitar. Vão botar coroa de espinho na minha cabeça. Aliás, eu vou ser até morto. E vou ressuscitar ao 3º dia. O texto vai dizer que Pedro chama Jesus em particular, tira ele do meio dos demais e fala assim: Senhor, tem misericórdia de ti. Vai não, Jesus. Imagine se sou eu. Eita, amigo na terra que eu tenho, que cara bom, rapaz. Está preocupado comigo? Não quer que eu vou para Jerusalém? Porque, olha só, eu acabei de falar que vou ser preso, vou ser morto, açoitado, e um amigo me chama em particular e fala assim: faz isso não, vai para lá, nada. Você vai ser morto, fica aqui, vamos ficar por aqui. Nós talvez pensaríamos dessa maneira: esse cara é meu amigo, ele está preocupado comigo, querendo me proteger. Mas Jesus olha para Pedro e fala assim: arreda de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, tu cogita das coisas dos homens. Dá para entender essa mentalidade se não for de Cristo? Então Jesus, aquele que nasceu de Maria, de José, o filho homem, o Jesus homem, tinha os mesmos sentimentos que nós, os mesmos desejos, as mesmas paixões. Ele era homem, 100% homem, com as mesmas vontades. Mas ele entendeu que o propósito da vida dele era ser o Cristo. E para ser o Cristo, ele não podia ser poupado
preocupado em nada que Deus havia pré-estabelecido para que ele vivesse nessa terra. E aí quando Pedro vira para ele e fala: Senhor, tem misericórdia de ti, não vai para Jerusalém para que aconteçam essas coisas contigo. Ele entendeu que naquele momento, mesmo Pedro estando com um desejo natural de defender um amigo, Jesus olhou para ele e viu que era Satanás falando na boca dele, usando Pedro para que ele não cumprisse o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Mas a gente vê um tempo depois uma nova situação acontecendo. Agora Jesus está no Getsemane. Ele está lá no Getsemane orando com os discípulos, lá em cima, chegando a hora dele ser preso. Quem chega lá? Judas. Judas chega no Getsemane com os soldados para prender Jesus, com paus, com faca, com tudo. Aí Jesus olha para Judas e diz o seguinte: amigo, a que vieste? Quem poderia olhar para alguém que estava levando soldados a prendê-lo? Havia-o vendido por 30 moedas de prata, havia-o negado, pouco tempo antes estava comendo na mesa com ele na ceia, e agora ele olha para aquele homem e diz: eis aí um amigo. Por quê? Porque o Cristo Jesus olhou para Pedro e viu ele tirando ele do propósito, ainda que seja como um amigo, mas ele olha para Judas, ainda que seja um inimigo, empurrando ele para o propósito eterno que Deus havia pré-estabelecido para ele. E às vezes a gente entende essas coisas de uma forma diferente. Quem está nos fazendo sofrer é inimigo, quem está passando a mão na nossa cabeça é amigo, e às vezes não. Às vezes não. Porque o que Deus pré-estabeleceu na eternidade para mim e para você, precisa cumprir na nossa vida. Porque se nós entendermos que nós somos gerados em Deus na eternidade, tudo que Ele planejou para mim e tua vida vai acontecer, querido, ainda que seja dores. Mas eu preciso entender, eu sou cristão, eu sou alguém que olho para Jesus e decidi segui-lo para revelar também o Cristo em mim. Porque o que Paulo diz? Cristo em mim, a esperança da glória. Eu não posso fugir dos desafios dessa vida, porque eu sou um ser eterno, e um ser eterno não é circunstancial. Eu já tenho o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. É lá que Deus estabeleceu todas as coisas. Jesus morreu por mim e por você antes da fundação do mundo, está na Bíblia. Aí hoje a gente fica vivendo circunstâncias e abala com essas circunstâncias. Por que a gente se abala? Porque a gente gera expectativa no futuro. E aí a gente fica com medo de no futuro não dar certo. A gente fica com medo das nossas esperanças, das nossas expectativas serem frustradas. Elas nunca vão ser frustradas. Por quê? Porque nós somos gerados em Deus. A nossa origem é nele. O nosso destino é Ele. A gente precisa entender isso. E ser cristão é alguém que revela o Cristo. Então existe o Jesus e o Jesus, o Cristo. Porque naquela hora que ele estava pregado na cruz do Calvário, teve um momento que ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina se alguém passasse ali naquela hora e ouvisse somente esta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém poderia dizer: que Deus é esse? Desamparou o próprio Filho na cruz? Mas em seguida, a última frase dele vai ser: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Deus estava ali desamparando o Filho, mas o Pai do qual eu e você somos filhos e filhas, porque nós não estamos em busca de apenas de um Deus, nós temos que entender que nós temos na eternidade um Pai.
pai é diferente de Deus, porque Deus é divindade. Mas o próprio Deus, que é divindade, que vem vivendo transformação, que é isso? Como Deus pode viver transformação? Sim, Ele se fez homem. O Deus se fez homem. O Deus de eternidade, eternidade, se fez homem. Veio para o ventre de uma mulher, nasceu como bebê, foi criado como bebê, teve fralda dele sendo trocada por uma mãe, teve que fugir para o Egito com o pai e mãe, porque o Herodes estava perseguindo. Esse é o Deus encarnado. E esse Deus veio se transformando num homem, para revelar uma autoridade, não um poder. E essa autoridade que Ele deu a mim e a você na eternidade. E se nós entendemos que somos de Cristo Jesus, nós somos cidadãos e cidadãs eternas. E nada pode mudar isso. Cidadãos eternos que tiveram seus pecados perdoados na cruz do Calvário de uma vez por todas. Eu acho que eu já até falei aqui que Jesus perdoou o pecado de toda a humanidade. E ninguém vai ir para o inferno por falta de perdão. Mas quem for parar no lago de fogo, vai ser porque rejeitou a graça da salvação. Foi dado de graça. Não é pecado que você comete que pode te condenar mais, porque o pecado do passado, do presente e do futuro, que eu e você venhamos a cometer, já foi perdoado por Ele. E isso, os deslizes que a gente dá na caminhada, não podem impedir a gente de revelar o Cristo diário na nossa vida. Somos chamados para isso, para revelar o Cristo. E quem revela o Cristo é alguém que na eternidade é chamado de mais que vencedor por Ele. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo. Mas como que a gente consegue isso? Entendendo isso, a gente vai sair pelo mundo revelando o Cristo no trabalho, na escola. Não importa se alguém vai me perseguir, se alguém vai me roubar. Por isso que o Cristo disse: está escrito olho por olho, dente por dente, pois eu vos digo, se roubar uma capa, dá também a túnica, se bater uma face, oferece também a outra, se fizer caminhar uma milha, vai duas. Mas é só o Cristo que consegue fazer isso. Só um cristão revelando o Cristo Jesus consegue fazer isso. Mas às vezes a gente olha para Cristo Jesus como alguém, alguém que pode resolver todos os nossos problemas. E aí eu deposito tudo. Ele já resolveu. Mas Ele tem uma expectativa em mim e em você, que o próximo, aquele que ainda não conhece Cristo Jesus, venha conhecer através do Cristo em mim, do Cristo em você. E a gente só vai conseguir revelar esse Cristo pelo poder do Espírito Santo, que nós estamos comemorando hoje a descida dele, que desceu e nunca mais voltou para o céu. E aí, querido, eu posso estar aqui no domingo, todo o culto, domingo e terça, ou posso não estar, não aparecer aqui, mas eu vou estar caminhando pela rua, indo em qualquer lugar que for, sabendo que lá eu sou chamado para revelar um Cristo vivo. E aí, eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso ir em qualquer ambiente, eu posso ser chamado para ir num centro de umbanda, sentar lá no banco e revelar o Cristo lá dentro. Eu posso ser chamado para ir em qualquer casa, e lá não é o ambiente que vai me transformar, mas eu tenho a capacidade, através do Espírito Santo, de transformar aquele lugar, revelando o Cristo lá dentro. Igreja amada, nós não precisamos temer nada nesse mundo, senão o Deus Senhor Todo-Poderoso. Mas na terra, não precisamos ter medo de nada, senão do pecado, que também já foi perdoado por Ele. Mas às vezes a gente fica com medo, alguém chama para expulsar um demônio, e aí fala assim: meu Deus do céu, não tem condição, o que eu fiz, minha vida, e aí eu fico preocupado e acabo até fugindo. Não, querido, não importa o que você acabou de cometer, Ele já perdoou na cruz do Calvário o teu pecado. Como filho de Deus, adotados em Cristo Jesus, você tem autoridade para expulsar demônios, porque Ele nos deu essa autoridade.
Cristo Jesus nos deu um modelo de como ser. A cruz de Cristo está resolvida. Ele enfrentou a cruz dele, morreu nela de braços abertos, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Mas depois disso ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para mim, uma cruz para você, e nessa cruz nós vamos ser pregados todos os dias para revelar o Cristo para esse mundo perdido que está aí. É essa a expectativa de Deus na eternidade para nós. E como cristão que somos chamados a viver isso nessa terra sem medo do sofrimento, porque nós já somos eternos nele, temos a eternidade nele. Aleluia! E aí, o versículo seguinte vai dizer, Paulo continua dizendo: se há alguma consolação de amor. Quando falo em consolação, eu lembro do Consolador. Olha esse nome, Consola-ador. O Espírito Santo é o Consolador. Ele foi enviado para quê? Jesus disse: não vos deixarei órfão. O Pai enviará o Consolador. Então é sinal que a igreja iria ter dor e precisava de alguém para consolá-la. Mas a gente não quer ter dor. A gente não gosta muito de dor, e ninguém gosta de dor. Mas Jesus, um pouquinho antes de subir ao céu, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Foi ele quem disse. Ele não diria isso se não fosse verdade. No mundo tereis aflições. Mas em seguida ele disse: tende bom ânimo. É ânimo. Ele nos convocou a ter bom ânimo. Não importa a dor, nós vamos ter um Consolador ao nosso lado. Alguém capaz de fazer com que nele a gente suporte qualquer tipo de dor, entendendo que nós já somos eternos e que temos o hoje. Hoje é o que nós temos. O amanhã é coisa do Satanás. Porque no jardim ele diz para Eva: olha, se tu comer, você será semelhante a ele. Mas Jesus já havia feito o homem à sua imagem, à sua semelhança. E o Satanás, mentindo para Eva, disse: se você comer, você será. Era mentira. Eles já eram semelhantes a ele, já eram feitos à imagem e semelhança, assim como eu e você, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente precisa enraizar isso em nós, entender isso de uma vez por todas. Se há alguma consolação de amor, o Consolador, João 15 vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos faz lembrar. Mas às vezes a gente é ensinado errado. Por muito tempo a gente foi ensinado a correr para buscar, pedir, clamar: eu quero, eu preciso, eu estou necessitado. Não, querido. Nós cantamos nessa noite aqui que eu tenho lenha para queimar. Foi cantado aqui. Você abriu sua boca e cantou que você tem lenha para queimar. Você já viu lenha queimando? Vira cinza. É consumida pelo fogo. O que sobra é cinza. E se nós temos lenha para queimar, é que às vezes a gente acha que é eu e mais eu, comigo mesmo, enchendo de Deus para mim ficar bem cheio, mas eu preciso sim estar cheio até transbordar dele. Por onde eu passar, eu preciso transbordar dele, porque ele já encheu você. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que veio um poder do alto, um dínamo, uma força que fez com que homens indoutos, sem microfone, sem nada, pregassem uma mensagem e 3 almas conseguissem ouvir e se render aos pés dele. Só um poder sobrenatural do Espírito Santo é capaz de fazer um negócio desse. Isso está dentro de mim.
Isso está dentro de você. Isso nos capacita a enfrentar qualquer tipo de problema. A não ser que eu não tenha Ele na minha vida. Porque se eu tenho Cristo Jesus na minha vida, eu enfrento qualquer desafio. Até doença. Qualquer tipo de doença. Porque muitos dos homens de Deus do passado morreram doentes. Paulo orou 3 vezes. Dizendo, Senhor, retire de mim esse problema, retire de mim. Deus não tirou dele aquele problema que ele estava vivendo. Mas o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. Então não ligue se você tem uma área da vida que é fraca, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas a gente tem a intenção de vitimizar aquela área. Ai meu Deus, essa área, o que eu faço? Reaja, tenha de bom ânimo, o poder de Deus vai se manifestar, é nela. Não deixe que Satanás pare você. Seja o Cristo por onde passar, no trabalho, na igreja, na escola, revele o Cristo. Porque quando o mundo olhar para nós e ver que a gente, diante da maior dificuldade, a gente consegue levantar a cabeça, erguer a voz e dizer assim, eu sei que está doendo, porque dói, querido, dói. Jesus sentiu dor na cruz, a coroa de espinho doeu muito. Ele pediu água, deram vinagre, ele sofreu muito, mas ele entendeu que aquele era o propósito da vida dele. E a igreja tem um propósito nessa terra, revelar o Cristo, revelar Ele. E revelar o Cristo não é revelar o Jesus, é revelar o Cristo na minha vida, revelar o Cristo na sua vida, diante das maiores adversidades que a gente possa enfrentar, é revelar o Cristo. Paulo continua dizendo, se há alguma comunhão no Espírito, em Romanos 12 ele vai dizer, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Comunhão. A igreja precisa extremamente disso. Comunhão. Eu te falo que comunhão fala de mesa. Mesa é mais importante que altar. Muito mais. Jesus, você não vê em momento nenhum na Bíblia dizendo que Jesus estava no altar. Ele ensinava na sinagoga, mas no momento nenhum fala, Jesus estava lá no altar. Mas você vai ouvir várias vezes dizendo, Jesus sentou à mesa com eles. Antes dele ser preso, morto na cruz, ele mandou os discípulos procurar um cenáculo. E na hora que prepararam a ceia, ele disse, eu ansiei esse momento, eu tive ansiedade para ceiar com vocês, para comer a ceia. E naquela mesa, Jesus pôde pegar uma bacia, lavar os pés do discípulo, ensiná-lo tantas coisas. Comunhão, como foi importante aquele momento. E aí ele passou pela cruz, os discípulos não entenderam a comunhão, não entenderam o Cristo, os discípulos não entenderam. Ele não repetiu a cruz depois, porque eles não entenderam o Cristo. Tanto que não entenderam que 2 discípulos no caminho de Emaú desistiu de tudo e foi embora. Os outros foram pescar. E olha, querido, que cena. 2 discípulos caminhando no caminho de Emaú, voltando para casa triste, conversando. Jesus ressuscita, aparece entre eles e começa a pregar para eles. Prega 12 quilômetros para aquele discípulo. E eles estão lá tristes, pois é, a gente achava que era ele, e agora tudo está acabado. 12 quilômetros conversando. O coração esquentou, ferveu, ardeu, porque eles confessaram depois que o coração ardia. Jesus que está pregando, ressurreto, ressuscitado, pregando para os 2. E os olhos estão fechados. Mas quando chega em casa, a Bíblia diz que eles sentam à mesa. E aí na mesa, Jesus toma o pão e parte. E dá para os 2 comerem. Jesus nem comeu. O texto vai dizer que ele partiu o pão, deu graça a Deus, partiu o pão e deu para eles. Os olhos deles se abriram naquele momento. E eles puderam entender o Cristo Jesus naquela hora. A cruz, às vezes, não revela.
mas a mesa revela. A mesa. Tanto que quando a gente subir para a glória, a Bíblia diz que Jesus está preparando uma mesa, uma ceia, aguardando a igreja. Podia ser um culto, não, é uma mesa para a gente sentar e comer junto. Queridos e queridas do Senhor, eu não sei se você está vivendo um tempo sem comunhão com alguém aqui. A comunhão é extremamente importante, querido. O Satanás vem tentando quebrar a comunhão na caminhada, vem tentando fazer com que a gente fique com raiva uns dos outros, que a gente fique chateado uns com os outros. Isso é coisa do diabo, porque Jesus quer comunhão. Tanto que a ceia, quando Paulo ensina sobre a ceia, ele vai dizer que comer a ceia indignamente é comer sem discernir o corpo. Comer indignamente é ceiar sem discernir o corpo de Jesus. E quem é o corpo dele? Eu e você. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, querido, hoje, reata essa comunhão com alguém que você quebrou. Se não for possível, ore por isso. Ore por essa comunhão, porque o céu é um só. Não vai ter dois lugares no céu para um ficar e outro não. A gente precisa ajustar as coisas agora, porque nós vamos para o mesmo lugar. A eternidade é nossa, nós já somos eternos. Lá não tem lugar para mágoa e a gente tem que consertar isso aqui. É tempo da gente viver a comunhão hoje, sentar na mesa, comer junto, perceber quem está do lado, olhar, abraçar, viver esse tempo de comunhão. Por isso que Paulo vai dizer: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. E ele chega a dizer mais: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Inimigo, se o teu inimigo, porque só no reino de Deus é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Esse é o reino, é diferente do mundo. E nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento abertos para a gente enxergar essas coisas. Enxergar o nosso irmão com um extremo amor no coração, ainda que eu não esteja fisicamente junto com ele o tempo todo, mas de longe eu sei que lá tem um irmão, lá eu tenho uma irmã, lá eu tenho alguém que é Cristo, e que igual a mim é corpo de Cristo, porque nós só podemos ser igreja quando a gente é um conjunto de pessoas, uma igreja, um corpo. Igreja é corpo, membros uns dos outros. E a gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, a gente se ama mais, a gente percebe mais o outro, a gente olha mais no olho do outro para ver qual a dificuldade, a deficiência dele e dela. A gente busca viver o Cristo na vida do irmão e da irmã, orando, pedindo a Deus por ela. E aí ele vai dizer: se há entranhos, afetos e misericórdia. Afetos e misericórdia. Como tem faltado misericórdia nos dias de hoje. A gente tem muito pontar de dedo, a gente tem muita, como que eu diria, com definição própria da nossa mente. E a gente demoniza algumas coisas, demoniza o outro, demoniza esse, demoniza aquilo, demoniza o outro. Quando a palavra nos convida a ser entranhados afetos de misericórdia. Jesus estava ensinando no templo certa vez, e o texto diz que ele está ensinando no templo. Todo mundo conhece essa passagem. Trouxeram uma mulher adúltera. E eles disseram: Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Na lei de Moisés, diz que tais devam ser apedrejadas. E tu, o que tu diz? Ele estava pregando dentro do templo, ensinando no templo. Quando a gente olha os mínimos detalhes do texto, ele saiu para lá de fora. Ele não fica dentro do templo, ele vai para fora com todos. Ou eles não deixaram a mulher entrar, ficaram lá de fora. Porque o texto em seguida vai dizer que ele está escrevendo na terra, e não tinha terra dentro da igreja, dentro do templo.
O texto em seguida vai dizer assim: enquanto eles aguardavam com as pedras na mão, esperando a resposta de Jesus, ele escrevia na terra, entendendo que ele saiu do templo, foi lá para o lado de fora, e lá estão aqueles homens, com as pedras nas mãos, aguardando a resposta de Jesus. E após escrever na terra, ele vai dizer: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedras contra ela. Todos jogam as pedras no chão, começando dos mais velhos até os mais novos, vão embora. Fica somente ele e a mulher. E aí Jesus, sabendo que na lei de Moisés estava realmente escrito que tais deveriam ser apedrejados, ele vira para aquela mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: Senhor, ninguém. Ele diz: tampouco eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus, ele estava ali revelando entranháveis afetos de misericórdias para aquela mulher. No caso de Jesus, foi uma mulher adúltera levada até ele. Mas e no meu caso e no seu? O que tem sido trazido até nós para que a gente faça um julgamento? E às vezes a gente olha para a palavra e começa a julgar a partir daquilo que a gente entendeu. Aí a gente começa a julgar. Mas a Bíblia nos convoca a usar amor e misericórdia, porque está escrito na palavra. O Senhor disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus é soberano. Às vezes aquilo que a gente acha que não vai entrar no céu, alguém, fulano está assim, não vai entrar no céu. É Ele quem sabe. Se Ele quiser usar de misericórdia e salvar aquela pessoa, Ele usa. Porque Ele tem todo o poder e soberania. Não sou eu nem você que vai dizer quem é que vai entrar ou não no céu. É Ele. É Ele. Cabe a mim e a você revelar o Cristo para aquela pessoa, o Cristo para aquela comunidade, o Cristo para aquele grupo que se reúne. Porque todo grupo que se reúne clamando por alguma coisa, clamando, qualquer comunidade na face da terra, que a gente julgue ser de Deus, o que a gente julgue não ser de Deus, quando se reúne clamando, o clamor chega a Ele, porque só tem um Deus, só existe um Deus, o Criador de todas as coisas, as demais coisas são ídolos mortos que não têm poder nenhum, mas todo o clamor de um ser humano, conhecendo Deus ou não, chega nele, chega até Ele, porque Ele ouve todos os clamores da face da terra, de toda a humanidade Ele está ouvindo o clamor deles, e muitas das vezes clamor de ignorantes que não o conhecem como nós o conhecemos, mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância deles, por isso que Ele escuta o clamor dessa gente, e após ouvir o clamor, Ele também faz um clamor para a terra: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso soa aos nossos ouvidos, isso perturba-nos, porque Deus também está clamando para a gente: quem enviarei? Quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar para socorrer o clamor desse aflito que não me conhece? Quem que eu vou enviar? Mas o texto diz que o profeta disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos nessa noite querem tomar uma decisão de revelar um Cristo para essa cidade? Não importa se é com a tua profissão, com a tua escola, sendo professor, sendo um técnico, sendo o que for na sua vida, você vai revelar o Cristo lá, onde você estiver, ou entendendo que você é alguém separado na eternidade pelo Criador para cumprir um propósito onde Ele colocou você. Porque a Bíblia diz que todo lugar que colocar a planta do vosso pé, o Senhor vai te dar por herança. E se você pegar isso por fé, não importa onde Deus te colocou, Deus vai usar você lá para transformar aquele ambiente. Porque às vezes a gente olha para o mundo, achando que a igreja está sofrendo um mundo terrível. A gente olha para lá e fala: meu Deus,
Minha geração está vivendo uma situação difícil, a igreja está sofrendo nesse mundo terrível. E às vezes o mundo está olhando para nós e pensando a mesma coisa. Nós estamos aqui gemendo porque não tem uma igreja capaz de nos tirar dessa situação. Eu estou vivendo tudo isso que eu tenho vivido porque o meu clamor está chegando lá e o Deus está gritando quem que eu vou enviar e Ele não está achando ninguém. Não somos nós que estamos vivendo um mundo terrível, mas talvez seja o mundo que esteja vivendo uma igreja de uma geração que não tem conseguido revelar o Cristo por onde passa. E Deus está nos chamando a partir de hoje a jogar de lado as nossas dores, as nossas angústias e tirar de dentro para fora um Cristo vivo que o Espírito Santo selou dentro de mim, dentro de você. E não importa aonde Ele vai nos levar, nós vamos chegar com autoridade, expulsar os demônios, expulsar as circunstâncias ruins. Até porque Jesus, quando edificou a igreja, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que ele está dizendo, eles vão invadir o inferno e vão saquear quem estiver lá dentro, e Satanás não pode fazer nada. Por quê? Por quê? Porque aqui dentro existe uma força, aqui dentro existe um poder, chamado Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele não foi colocado em mim e em você para que a gente faça espetáculo, mas ele foi colocado em mim e você para que a gente possa suportar as afrontas do mundo, suportar tudo que for colocado diante de nós, e nesse suporte dizer, eu estou aqui para revelar Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, revelar o Cristo, é isso que Ele tem chamado a igreja nesses dias, revelar Ele, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, entenda uma coisa, isso faz parte do trabalho de Deus na tua vida, e se você olhar que o outro é quem precisa, porque você já teve tudo, Deus já te deu tudo, tudo, Ele nos capacitou, Ele nos sarou, Ele nos curou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, tudo está no passado, Ele já fez, por isso que Ele bradou na cruz, está consumado a obra dEle em nós. Agora, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Ele, ainda que não decidiu viver o Cristo, aí sim, você precisa levantar e dizer assim, eu preciso desse Jesus Cristo na minha vida, eu preciso desse Espírito Santo na minha vida. É a partir do momento que você entregou a vida para Ele, aí é diferente, aí é revelar Ele no mundo, é revelar quem Ele é. Se há entranháveis afetos de misericórdia, aí Paulo, ele vai escrevendo essa carta e ele vai dizer para a igreja de Filipe, completai a minha alegria, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele termina, depois dele citar essas coisas, ele vai dizer, completai minha alegria. Como? Sendo Cristo, revelando Cristo, vivendo Cristo, o Cristo em você, o Cristo em mim. Ele fala, completa essa alegria, pensa a mesma coisa, tem o mesmo pensamento. Qual? Que nós somos eternos. Nós não podemos esquecer esta eternidade que Deus já deu a nós. Eternos. Saiba disso. E aí quando a gente entende que nós somos eternos, futuro já não importa mais. Se no futuro chegar a tribulação, a angústia, dor, sofrimento, anticristo, está lá. Eu sou eterno. Independente do que venha sobre a minha vida, eu tenho a eternidade. Isso muda tudo na nossa vida. E aí ele termina dizendo, tendo o mesmo sentimento. Mas qual sentimento? Aí ele escreve a seguir, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele,
subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e agora, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho nosso. Nós não estamos aqui para revelar a divindade em nós. Nós estamos aqui para revelar a humanidade em nós. Porque Jesus, ele era Deus, subsistindo antes como Deus. Ele abriu mão do Deus. E ele assumiu a figura humana. Ele se tornou humano, como nós. E na figura humana, ele foi servo. E como servo, obediente. Até onde? Até a morte. E morte de cruz. Depois que ele cumpre todo esse propósito que estava pré-estabelecido para a vida dele na eternidade, porque o Pai havia pré-estabelecido, aí sim, aí o Pai se manifesta. Aí o Pai vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro ele se humilha, ele diminui, e aí Deus Pai o exalta. Eu não sei se você já leu em Apocalipse, está escrito assim: ao que vencer, eu darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome. Ele vai dar a mim e a você também um novo nome. Teremos um novo nome. Não o nome dele, igual o dele. O dele está acima de todo nome. Mas nós vamos ter um novo nome. Por quê? Porque nós estamos seguindo os passos deles, revelando o Cristo, vivendo por dia para revelar quem ele é. Ele não vai voltar aqui para revelar quem ele é. Por isso ele deixou estabelecido a igreja. Igreja. E não fique preocupada se em algum momento vai dar errado. Pode dar errado. Algumas coisinhas na vida da gente vai dar errado. Ué, deu com Deus. Olha para Gênesis. Um casal. Culto todo dia, 6 horas da tarde. Quem pregava todo dia? Deus pregando. A mensagem do céu. Deus Todo-Poderoso pregando. Um descuido de 24 horas, o Satanás foi lá e estragou tudo. A igreja faliu naquele dia. Tiveram que expulsar todo mundo da igreja, foi embora, viveu lá fora. Então pode dar errado. Mas a eternidade não muda. Porque Jesus veio, segundo Adão veio, cumpriu, mostrou para nós como deve ser, como que se revela um Cristo. Um Cristo. Nós precisamos entender essa paternidade de Deus em nós. E como Pai, filho que somos, Cristo, o primogênito que entrou no mundo e saiu como unigênito, entra como primogênito de Deus, o único gerado por Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele sai, ele é primogênito, não é unigênito. O unigênito é o único gerado, primogênito, agora ele sai, é o primeiro de muitos irmãos. Estamos aqui, filhos de Deus, filho. E sendo filho, você é herdeiro da glória, herdeiro da eternidade, herdeiro das promessas, sem se preocupar com o futuro, herdeiro hoje, porque se a gente morrer hoje, a gente entra na eternidade com ele. Por isso que o ladrão morreu naquele dia e ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque para Deus é eterno. A gente precisa entender isso. Agora, como que a gente consegue revelar o Cristo nesse mundo perdido que a gente tem, e nessa dificuldade que a gente vive, nessa ansiedade, nessa angústia, nessa expectativa? Como que a gente pode revelar o Cristo diariamente na nossa vida? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele. Porque antes do Espírito Santo descer,
Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, ouvindo ele pregar, vendo milagre, maravilha, sinais, prodígios. E chegou no fim, Jesus disse para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Pedro teve que ouvir isso no final: Pedro, quando se converter, apacenta minhas ovelhas. Andou com Jesus, ouviu Jesus pregar, dia e noite com ele. Viu milagres, sinais, prodígios, viu Lázaro sair 4 dias da sepultura, gente, e nem assim se converteu. Precisou Pentecostes, o que nós estamos comemorando hoje. Precisou obedecer a uma palavra que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Aquele Pedro, que Jesus disse para ele que era para ele se converter e apacentar as ovelhas, em Pentecoste, ele recebe um poder sobrenatural, recebe uma autoridade. E aquele homem que não sabia ler nem escrever, um pescador simples, toma a palavra e prega o Antigo Testamento, descreve a mensagem, e 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele desceu em Pentecostes, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E ele nunca mais voltou para o céu, ele está dentro de nós. Então nós precisamos procurar dentro de nós, não fora. Às vezes a gente fica procurando no outro, lá, aqui. Procure dentro, você vai encontrá-lo dentro de você. Ele está dentro de cada um de nós, e pelo poder dele nós conseguiremos revelar o Cristo para esse mundo. Não importa onde, não importa por onde a gente passa. Recentemente, às vezes eu ajudo uma comunidade lá em Petrópolis, no Alto da Serra. E é uma comunidade meio confusa. Confesso que ela é meio confusa, não tem muita doutrina definida, é meio bagunçada a direção lá, mas eu vou lá, todo mês pregar a palavra. Todo mês eu vou lá pregar a palavra. Chegou um rapaz lá, não conheço, falou assim: eu quero me batizar. Eu quero que ele me batize. Eu falei: se você quer que eu te batize, meu filho, não sei nem de onde você veio, eu vou te batizar. Marcamos uma agenda, fomos lá para o Caxambu, eu havia pregado sobre o batismo de Jesus, então ele ouviu um dia e queria se batizar. E aí marcamos um dia, foi lá para a água, entramos na água, batizamos ele e mais um rapaz, batizamos um rapaz. E aí ele mora aqui em Itaipava, foi lá no Alto da Serra pedir para ser batizado. E aí no dia da Páscoa agora, eles fizeram uma festa lá na casa dele para as crianças, doando chocolate e tal. Eu fui para lá, eu falei: eu vou para lá, que eu quero entender como que esse homem saiu de Itaipava, foi parar lá no Alto da Serra procurando para batizar ele. Aí eu passei a manhã conversando com ele, e aí ele me disse assim: não, eu não era crente não, mas eu vi um jovem aqui na minha rua, eu vi um jovem morrer nesse poste ali, em frente à minha casa, assassinado por causa das drogas, e aí eu tomei uma decisão de entregar a minha vida a Cristo Jesus, pedir para ser batizado e começar uma igreja aqui na minha garagem, para que as novas crianças tenham uma referência aqui na minha rua, além do que eles já têm das drogas. Eu quero que ele tenha uma referência do reino de Deus aqui na minha. Aí eu fui conversar com aquele homem, ele não conhece nada de Bíblia, ele não sabe nada da palavra. Ele abriu a garagem da casa dele, anunciou que ia ter culto. Aí ele abre a Bíblia e lê ela, assim, fica lendo com as pessoas. Fica lendo. Ele não sabe de nada, ele só lê a Bíblia. A garagem dele está cheia de gente para ouvir ele lendo a Bíblia. E aí eu falei: meu Deus, é só achar alguém disposto que o Senhor age. Aí terça-feira agora que vem, eles me ligaram e pediram se eu posso ir lá dar ceia para eles. Eu falei: claro que eu vou dar ceia para vocês. Aí já tem um grupo reunindo lá, sem conhecer nada de Bíblia.
Só ouviu uma mensagem de Jesus e do batismo. Pediu para ser batizado e abriu a igreja na garagem da casa dele. Simples lugar, humilde, mas está lá, cheio de gente da comunidade indo lá ouvir ele ler a Bíblia. Ele não sabe explicar, mas ele sabe ler a Bíblia. Deus da glória! Só precisa de alguém disposto para Deus agir. E Deus está enviando pessoas para lá, para ouvir ele ler a Bíblia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai transformar aquela rua dele, porque um homem decidiu abrir a porta da casa dele para ler a Bíblia para os outros, para salvar o jovem da droga. É assim que o Espírito Santo faz, querido. Às vezes a gente fica se enchendo de muito conhecimento, Deus só está esperando alguém disposto a dizer assim: eu quero revelar o Cristo, custe o que custar. E aí ele começou a fazer uma obrazinha lá, a vizinha já denunciou, e aí o fiscal já foi lá, porque ele queria ampliar a garagem para fazer a igreja maior, e aí está enfrentando uma luta lá. Mas ele disse assim: eu não vou desistir, porque eu não quero mais ver os meus jovens aqui da minha rua sendo assassinados por causa das drogas. É isso, revelar o Cristo, querido. Terça-feira eu vou para lá, eu não quero saber quem é batizado lá e quem não é. Eu vou fazer uma mesa, vou pregar sobre a ceia e a comunhão, e vou dar ceia para todo mundo, porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a mesa onde Cristo sentou e revelou a comunhão, porque o desejo do Pai é que a igreja viva a comunhão na terra, e o Espírito Santo é o símbolo dessa comunhão. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo de Deus só está esperando alguém dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. É só isso que ele está esperando. Então seja alguém que se encha como quem transborda. É isso que ele está querendo de nós. Porque uma mulher à beira do poço conversou com Jesus, uma samaritana que tinha 5 maridos, que estava com ela não era dela. Mas Jesus vira para aquela mulher e fala assim: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, e ele te daria água viva, e essa água jorraria, e faria dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ei, querido, eu e você que conhecemos Jesus, que entregamos a vida a Cristo Jesus, há uma fonte dentro de nós jorrando para a vida eterna. E existe um mundo sedento para beber dessas águas. Existe uma cidade sedenta, uma terra sedenta, e eu e você somos a fonte. Por que somos a fonte? Porque o Deus eterno enviou o seu Espírito para morar em mim, morar em você, e é Ele que jorra de dentro para fora essa fonte inesgotável. Então que nessa noite a gente consiga entender que nós somos chamados para revelar o Cristo em nós, a esperança da glória. Que nós somos chamados para preparar uma mesa e revelar o Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu sobre a mesa. E nós temos a oportunidade nesse tempo de revelar isso, porque o Espírito Santo, querido, está conosco até o fim. Está conosco, Ele não voltou, Ele permanece com a gente. Não tenha medo, não temas nada. Enfrenta o que tem que enfrentar, porque o poder do Espírito Santo já está em você. Ele estabeleceu isso na eternidade. Dificuldades vêm, dificuldades vão, lutas vêm, lutas vão, mas as lutas não podem nos parar, porque está escrito, querido, em Cristo nós já somos mais que vencedores. Mais, é além, é de cima, mais e além de que vencedores. E aí não fique preocupado se você fala bem, se não fala bem, se conjuga verbo, eu não me preocupo com isso. Eu falo um montão de coisa errada, mas eu tenho uma preocupação enorme, querido. É de jorrar água para o coração de alguém, é de transbordar esse rio, para que ele possa encher outras pessoas, e essas pessoas conhecê-lo também, e também se transbordar dele. E esse rio está jorrando nessa noite, neste lugar, porque essa noite é noite de Pentecostes,
É noite da gente fazer uma nova aliança com Ele, de jogar de lado as nossas dificuldades, os nossos problemas, a tomar uma postura, de levantar a cabeça e enfrentar como alguém que já venceu, como alguém que já tem autoridade dada por Ele. Por isso que Ele disse: entrai com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu. Ele já concedeu um caminho novo. Então essa noite, querido, vamos sair daqui com uma certeza de que tudo que nós estamos vivendo está escrito no livro dele já na eternidade para a gente viver. E que Ele conta comigo e conta com você para revelar o Cristo, não o Cristo Jesus, porque Ele já cumpriu o propósito dele: vir, morrer na cruz, pagar a conta pelos meus e seus pecados, nos salvar, nos libertar, fechou a conta dele, foi para o céu, voltou para o Pai, enviou o Consolador, que agora está dentro de mim, dentro de você, para que a gente pegue a nossa cruz todo dia, coloque nas costas e siga os passos dele. Siga os passos dele. E se no meio do caminho for necessário deixar alguém nos pregar nela, deixa. Se precisar ser pregado, deixa. Ele deixou ser pregado na cruz. Ele deixou. Mas cada um de nós temos uma cruz. E às vezes no caminho alguém vai querer nos pregar nela. Não me importa. Se for preciso eu ser pregado nela, na minha cruz, para eu revelar o Cristo ao outro, pregue. Pregue na cruz. Mas eu não vou negar o meu Senhor, porque nós precisamos estar preparados. Porque se algum dia se levantar uma grande perseguição na terra, como está escrito que vai, somente os verdadeiros cristãos e cristãs vão poder enfrentar o anticristo, enfrentar as trevas, enfrentar o mundo e não negar o nome de Cristo Jesus. Então hoje nós precisamos nos preparar e começar já a enfrentar as nossas lutas, os nossos desafios, como cristãos que somos chamados para ser Igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor para cantar uma canção, e a gente vai orar nessa noite, para que seja aberto os olhos do nosso entendimento, para que essa mensagem não seja mais uma mensagem que a gente vai ouvir e guardar, mas que ela possa nos impactar de tal maneira que a gente tome uma decisão de conhecer mais o que é ser cristão, o que é ser alguém que nós somos chamados para ser, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que esse seja só um pingo do oceano que existe na palavra, para a gente poder entender qual é a revelação do verdadeiro Cristo em nós. Vamos cantar uma canção. Depois a gente vai estar orando para que esta mensagem fique marcada nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ramai de canto, leva. Chuire la mando e canto e remai de remai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Contra ti, contra o céu. Aleluia, aleluia. Tramando e decanto e amai. Me deixei levar e escravo dos Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Mais, Luísa cantaria mais. Quando eu pensei que era o Aleluia, aleluia. ouvia com a voz dizendo assim: tenho pra aleluia, aleluia.
glória. Venha a casa pela liberdade. Aleluia, Jesus. Tentando me encontrar, eu me perdi. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando eu pensei que era o fim pra mim, Aleluia. ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o meu lugar. Tem lugar, tem lugar. Aleluia. Pode se assentar.
Aleluia. Quem você vai convidar para a mesa? O Espírito Santo te pergunta nessa noite: quem você vai convidar para a mesa? Na mesa de Jesus tem lugar para todo mundo. Quando Jesus convidou os seus discípulos para a mesa, o texto diz que eles ficaram discutindo entre si quem era o maior entre eles. Aí Jesus pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar os pés uns dos outros, dizendo: no meu reino maior é o que serve, não é o que é servido, é o que serve. Então, a partir de hoje, nós temos um compromisso de preparar uma mesa ao Senhor e convidar pessoas para essa mesa e servi-lo nessa mesa para muitas pessoas, porque é isso que Ele espera de mim, espera de você. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor está nos fazendo viver nesse dia que se chama hoje. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia a revelar o Cristo, a preparar a mesa e a convidar pessoas para essa mesa. Ah, Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, de forma que o meu cálice transborda, Senhor. Que nós possamos preparar esta mesa, convidar pessoas para ela, e o nosso cálice possa transbordar nessa mesa, para que essas pessoas possam conhecer o Cristo em nós. Eu abençoo mais uma vez esta igreja, que o Senhor estabeleceu neste lugar. Eu declaro, Senhor, o Cristo vivo sobre a vida dessa igreja, sobre a pastora dessa igreja, sobre cada ministério dessa igreja, Senhor, para que nesses dias, muitas pessoas que ainda não te conhecem, possam te conhecer na mesa que nós vamos preparar. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós prestamos esse culto nessa noite, pois tudo o que fazemos é para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a partir de hoje, entender cada vez mais quem nós somos chamados para revelar: o Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado pela mesa que o Senhor preparou para nós nessa noite, neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo neste lugar. Assim, nós te agradecemos, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, com toda a força que há em nós, Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.